sol, uma temperatura amena, gostosa, propício nós lembrarmos que o Pai Criador está sempre nos auxiliando, né? Naqueles momentos assim de tensão, quando nós reclamamos do calor, Ele manda um pouquinho de frio, quando nós reclamamos do frio, Ele manda um pouquinho de calor. E nós somos aqueles eternos reclamantes, eternos pedintes, né? Mas hoje, neste momento, nós estamos aqui nessa casa, buscando conectar-nos com o Pai, com Jesus, nosso Mestre amado, para rogar a eles a misericórdia por todos nós. Misericórdia para aqueles que não conhecem as leis divinas ainda, que mesmo estando já nos tempos de aprender, ainda não procuram, esquecem que o Pai Criador está sempre de braços abertos a nos esperar, que Jesus, no seu eterno amor por nós, está com aquele convite que Ele fez há mais de 2000 anos. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas muitas vezes nós estamos sobrecarregados, mas nós esquecemos que o Pai está esperando que nós vamos pedir. Não é eles que têm que vir pedir a nós, é nós que temos que pedir a sua misericórdia. Então, nesse instante, Senhor, misericórdia por aqueles que estão perdidos aí pelo mundo, nas drogas, nos vícios, que eles tenham um pouquinho, um momento de reflexão, por todos aqueles que tentam, que não suportam as agruras da vida e procuram desertar-se antes da hora do chamado do Pai. Por eles também nós te recorremos, Senhor, porque nós sabemos que a tua misericórdia é infinita para todos nós. Porque Jesus disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe havia confiado se perderia. Então, nesse sentido, neste momento, nós te rogamos, Senhor, misericórdia, Pai, para os momentos em que nós abandonamos os seus caminhos e procuramos atalhos mais fáceis, que nós possamos, como filho pródigo, voltar à tua casa e rogar a ti, a Jesus, as bênçãos para que nós possamos caminhar pelos caminhos, mesmo que eles se tornem difíceis, para que nós possamos trilhar. E nesse momento nós te dizemos, seja conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, que nós possamos sair daqui, levando para os nossos lares aquela réstia de luz que se clareou em nós. Obrigada, Senhor. Gratidão, Senhor. Que assim seja. Hoje nós temos a nossa companheira de trabalho, Denise, né? Denise, né? Denise. E nossa gratidão a ela por ter aceito o convite da casa. Então, a palavra é tua, Denise. Que Deus abençoe e te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, Ariel. Bom dia a todos. É difícil, né? É difícil, acordando agora, né? Mas vamos lá. É a minha primeira vez aqui nessa casa, como palestrante, aliás, né? Há pouco tempo eu comecei com esse perfil de trabalho e é um desafio, né? Muitas vezes a gente é convidado a vir falar, né? E é uma super responsabilidade, né? Ela disse, a palavra é sua. Na verdade, quando a gente está aqui, a palavra é do Cristo, né? A gente está aqui como uma ponte. E o tema, né, que a gente escolheu para falar é o lar como uma escola de almas. Como eu comecei há pouco tempo e fui convidada primeiramente ali por Angélica para falar no Lusita, e a gente sempre pergunta, né, mas sobre o que, né, vocês querem que fale? E a Angélica falou, eu quero que fale sobre a família. Falei assim, meu Deus, e agora, né? Olhei para mim, falei, divorciada, moro sozinha, não tenho filhos, meus pais não moram nem no mesmo estado, nem meus irmãos, como é que eu vou me arvorar a falar sobre família, né? Outro item,
para estar aqui com o microfone falando em nome de Jesus, né? Vamos dizer assim, é outro desafio, porque a gente olha para dentro e aí eu nem vou dar detalhes, né? Mas todos nós sabemos que somos imperfeitos e que temos aí muito a aprender até chegar no nível de Jesus. Mas aí eu falei assim, bom, vamos lembrar quem trouxe a palavra para a gente. Isso tudo eu estou falando para ver por que eu me arvorei de estar aqui na frente, né? Quando a gente pensa em Moisés, né, que trouxe a primeira revelação, se a gente para pensar, Moisés teve até um assassinato nas costas. No entanto, isso não o impediu de trazer a mensagem do alto. Se a gente for falar de Paulo, né, que antes Saulo de Tarso perseguia as pessoas, esse não teve um assassinato nas costas, mas vários. Não assassinato simples, mas perseguição aos cristãos. E no entanto pôde falar em nome de Jesus. Então, baseada nisso, eu fiquei mais tranquila, né, para pegar o microfone aqui e falar dos ensinamentos de Jesus para os meus ouvidos e para o de todos vocês também. E quando a gente fala em ensinamento, a gente fala de aprendizado. E quando a gente fala de aprendizado, a gente imagina que um dos lugares para aprender é a escola. E aqui a gente está trazendo a escola como o lar, como escola para nossas almas, para o aprendizado. Mas antes eu gostaria de perguntar se tem alguém que está vindo pela primeira vez no centro. Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não, então vamos em frente, porque se tivesse, eu gostaria de enfatizar que todos são bem-vindos. Quando a gente fala de escola da alma azular, né, a gente vem para cá, a gente se matricula nessa grande viagem. É uma grande viagem que a gente faz do plano espiritual para o plano da terra. E quando a gente vai se preparar para fazer uma viagem, o que a gente pensa, né? A gente faz um planejamento. Da mesma forma, quando a gente vem para a experiência terrena, nós temos um planejamento, nós temos, né, um ponto de chegada e o que a gente pretende fazer aqui. E na bagagem a gente traz as nossas más inclinações e também as nossas virtudes. E com que a gente vem, a gente vai, que não é nada de material, é tudo espiritual, né? A gente não traz nada material e também não leva nada material, mas a nossa bagagem é essa sim, ela pode mudar. Para a gente chegar aqui na Terra, como que a gente chega? Tem que ter um homem, uma mulher para gerar um filho. Não tem outra forma. Ah, Denise, tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. É uma lei divina. Para vir uma pessoa à Terra é necessário um homem e uma mulher. E por isso, muitas vezes a gente pensa que a família, né, tem que ser um homem, uma mulher e os filhos. Por isso que eu fiquei preocupada, né, quando falou para falar de família. Eu falei, e agora, né? Só tem eu, né? E agora, como é que a gente faz? É possível ter famílias fora desse modelo? Que a gente tem, vamos dizer assim, uma estatística maior? Esse é o formato que mais existe, mas eu quero deixar claro que não é o único. Na perspectiva espírita, para a gente falar em lar, a gente olha para a função moral, não necessariamente para essa estrutura de homem, mulher e filhos. Por quê? Porque nós temos casais com filhos, casais sem filhos, porque nós temos famílias que são recompostas, né? Ah, houve uma separação, né? Através da viuvez ou através de uma separação mesmo. E o que acontece? Às vezes um homem tem os filhos, a mulher tem os filhos e se unem. Então, isso que a gente chama de famílias recompostas. Tem monoparenterais, tem casais homoafetivos, tem avós, né, que cuidam dos netos. Está muito alto, Ana? Já baixei. Precisa do microfone? Não, pode continuar. Eu falo alto pra caramba. Tá. Então vamos lá. Então existem casais homoafetivos, tem avós que cuidam dos netos, enfim, tem várias composições de família. Então isso é importante. Por quê? Porque na doutrina espírita não existe, vamos dizer assim,
uma condenação, por exemplo, do homossexualismo que a gente vê que existe aí em outras religiões. Qual que é a base? É o respeito, responsabilidade, cuidado. Ali a gente aprende sobre justiça, sobre amor, o diálogo, paciência, enfim, virtudes. Gente, eu vou até deixar isso aqui para cá, gritando demais, né? Como eu tenho dificuldade de decorar, eu vou pegar algumas imagens para poder ir desenvolvendo aqui a palestra, tá? Eu não consigo ir meio que seguindo o texto. Então vamos lá. O que é importante? A gente não se comparar. Não comparar nós, nem nossa família, com nenhuma família de ninguém. Uma coisa é se inspirar, outra coisa é a gente se comparar. Por quê? Porque cada um tem um jeito de fazer brilhar a sua luz, como a gente colocou ali vários exemplos, né? A lâmpada, a vela, o sol, a estrela e até ali como que é aquele vagalume. Então não vamos nos comparar. Outra situação, quando eu falo da luz, a gente está dando um exemplo aqui também, de que quando uma família consegue acender a sua luz, bem como quando um ser humano consegue acender a sua luz, ele é capaz de ajudar melhorou? Ele é capaz de ajudar a outra família a se iluminar. Então, vamos dizer assim, uma responsabilidade nossa iluminar não somente a nós, como também auxiliar as outras pessoas e as outras famílias a acenderem a sua luz. Muitas vezes a gente acha que o que é bom para nós é bom para uma outra. Peraí, só um pouquinho. Isso aí. Muitas vezes a gente acha que o que é bom para uma pessoa é bom para outra pessoa. Que uma família que é necessária para um espírito é uma família que é necessária para outro espírito. Mas não é bem assim. Muitas vezes, está vendo lá que tem um cacto e uma florzinha. Para o cacto, a água faz mal. Então ele se protege da água. E às vezes ele pode pensar que a água faz mal para toda a planta. E isso não é verdade. Como acontece lá. Ele foi tentar proteger a florzinha, no entanto, o que ele foi tentar evitar para aquela florzinha fez a florzinha morrer. Isso acontece também nas famílias. Muitas vezes o nosso espírito, ele precisa estar numa família que a gente, que olha de fora, acha que não seria o melhor para nós. Mas para aquele espírito porque Deus não erra. Se existe uma coisa que não tem falha, é a lei divina. E ninguém vem por acaso em família nenhuma. Então, aquela família faz bem para uma pessoa, pode não fazer para um outro espírito. Porque a gente vem para a família através de afinidades, ou para um resgate, ou para uma reparação. O nosso mesmo espírito pode vir várias vezes em motivos diferentes, em diferentes famílias. Então eu coloquei ali um exemplo, que é a mexeriquinha ali, ela é semelhante à cabecinha de alho, mas ela é diferente. Só que na programação reencarnatória, mesmo sendo diferente, aquilo pode se encaixar perfeitamente. Então muitas vezes a gente vem para o resgate, muitas vezes a gente vem para colocar luz numa família ou para receber luz daquela família. O que aconteceu, gente, nos lares, antes de mais nada? Então, para a gente deixar esse conceito de lar bem claro, para a gente não se confundir. Quando a gente fala no lar, nós não estamos nos referindo ao domicílio, que é o ambiente físico. Nós não estamos nos referindo ao arranjo civil, ao que está ali no papel. Nós estamos falando em lar, só reforçando, no quesito moral, no quesito espiritual. E o que nos faz pais, mães, irmãos, muitas vezes através da carne, mas momentaneamente, porque no fundo somos uma grande família. Uma das coisas que vem acontecendo nas famílias é vamos dizer assim, a falta de atenção que a gente está tendo um com os outros. Um tempo lá atrás, a gente não tinha tanta tecnologia. Estou falando que a tecnologia é ruim? De jeito nenhum, não é que ela é ruim.
Mas a gente, por exemplo, antes da televisão, imagina como que era antes da televisão. Era diferente a forma de a gente se relacionar. Depois chegou a TV, já colocou lá no canto da sala, e aí já começou a mandar os filhos ficar quietos, porque estava na hora do jornal, estava na hora do... Não sei se vocês já ouviram isso, né? Você vai falar qualquer coisa, fica quieto, você está bem na hora, né? E aí até briga, às vezes até briga, né, para mudar de carro. Enfim, só que repara que a atenção já começou a sair de um dos outros e ir para um canto da sala. Começou aí. Aí depois, os mais novos começaram a se envolver com a tecnologia mais, vamos dizer assim, antes, né, dos mais velhos. E hoje, gente, dominou, né? Ah lá, não sei se está dando para ver aí na fotinha, mas essa aqui deixa mais claro, até o cachorro já está envolvido, né? Quer dizer, o que a gente percebe que está acontecendo com os lares? Qual que está sendo o impacto, muitas vezes, da tecnologia nos lares? Ao invés de dar atenção um para os outros, muitas vezes essa atenção está sendo desviada. Antigamente, eu lembro, né, como que era dos mais velhos terem uma autoridade de sabedoria maior dentro de casa. Hoje a gente vê muitas vezes os mais jovens, porque não sabe, uma pessoa mais velha não sabe usar um Instagram, não sabe usar um Facebook, já acha que a pessoa não sabe nada, né? Então assim, é uma coisa, eu estou trazendo esse olhar porque é um símbolo do que tem feito as famílias, vamos dizer assim, afrouxarem os laços, a falta de atenção uns para os outros. Porque a gente ama aquilo que a gente dá atenção. Se a gente não dá atenção, como é que a gente é capaz de amar, de entender, de enxergar uns aos outros? É complicado. Muitas vezes a gente percebe que eu coloquei ali, né, a questão do videogame, a questão até da falta de atividade física, né, que muitas vezes acontece com os homens, que deixa os homens mais fracos, né, de estarem perdendo tempo, colocando atenção muitas vezes na parte de jogo, na parte, às vezes, eu não vou colocar aqui para não chocar o centro, né, mas a pornografia é um problema seríssimo, que às vezes atrapalha muito as famílias. E o que a gente sabe que fortalece muito o homem? Os filhos, né, porque daí vem o filho e fala assim, agora vou ter que nadar. Né? Muitos homens, eles se tornam mais fortes quando tem a responsabilidade de uma família. E muitas vezes a gente vê hoje a tecnologia que deixou, vamos dizer assim, as coisas muito soltas, né? A própria pornografia, né, atrapalha e muito. E é um tema assim até que muita gente nem gosta de tratar, mas é um problema sério que a gente precisa resolver. E o que aconteceu? O que foi acontecendo? O afrouxamento dos laços de família, que foi favorecendo o isolamento e dando mais margem aí ao egoísmo. Lá atrás, a mulher também sofreu muito. Gente, eu não quero fazer aqui uma coisa, o homem é ruim, a mulher é boa. Não é isso, tá? Porque muitas vezes a gente vem como homem, muitas vezes a gente vem como mulher, né? O espírito, ele não tem sexo, a gente cada hora está vivenciando uma parte. Mas a gente percebeu que muitas vezes, como homem provedor, a mulher em casa acabava ficando refém. E como não sentia muita segurança, também aconteceu da mulher começar a sair fora do lar e ir para o trabalho. E muitas vezes, dando mais atenção no trabalho, a mulher às vezes deixou de olhar para a família, deixou de cuidar mais de outras coisas. Os filhos às vezes sendo criados, né, por estranhos, não pela mãe. Tá errado, tá certo? Não estou falando nem que está errado ou tá certo. Vamos refletir sobre isso. Do que levou, de repente, a esse afrouxamento das famílias, né? Tecnologia, a questão, né, de depender um do outro, não ter aquela confiança, muitas vezes atrapalha. E o que a gente percebe quando vai estudar psicologia, quando vai estudar a lei de sociedade, né, que Kardec coloca? Que existem papéis
papéis do homem e da mulher. Então, quando um homem tem uma mulher que está envolvida com as questões, assim, vamos dizer assim, do lar, da família, de cuidar dos filhos, da casa, não que não possa trabalhar, não é isso, mas que ela sabe que ela pode contar com um homem que está lá fora para trazer um sustento para dentro de casa, para manter aquela família equilibrada. Isso é um modelo que funcionou por muito tempo e que é um modelo proposto de sociedade. Denise, e agora? Bom, é o único caminho? Lembra que a gente falou, eu quero deixar claro que esse não é o único formato, mas é um formato da maioria das famílias, então eu imagino que isso aí pode ajudar. Denise, agora o que tem a ver isso aqui que você está colocando aí com lar, com escola? Essa imagem eu quero trazer a importância da proteção. Os nossos lares, eles têm que estar protegidos. Como que nós vamos proteger o nosso lar? Esse é o, vamos dizer assim, o tema principal do que a gente vai falar, né, aqui hoje, né? De como proteger nosso lar, de como proteger o nosso aprendizado aqui na Terra. Porque se o lar não existe, como é que nós vamos aprender com ele? Fica difícil. No corpo, o órgão que tem maior tamanho é a pele. Não sei se vocês sabem disso, mas não deve ser à toa. Por que será que no corpo o maior órgão é a pele? Eu imagino que pela sabedoria divina é porque a proteção é uma das coisas mais importantes para poder manter a nossa vida. Então, se não tiver proteção, a gente não tem como ir adiante. E como que a gente protege a nós mesmos como indivíduos? Porque antes de ser a família, nós somos um indivíduo. Como que nós fazemos essa proteção? Através dos nossos hábitos, através de rotina saudável, através de decisões, vamos dizer assim, norteadas pelas leis divinas. A gente consegue tornar a nossa vida melhor, o nosso dia melhor. Então não é sorte, são escolhas. Nós temos sempre o livre-arbítrio. Todas as vezes que a gente olha o mundo, todas as vezes que a gente olha o mundo, a gente vai ver o mundo, vamos dizer assim, tá vendo ali, ó, que tem um rinoceronte, todo que ele vai pintar, tá o narizão dele ali no meio, ou o chifrinho dele ali no meio. Por quê? Aquilo é como se fosse uma crença dele limitante. É o que é dele, não é necessariamente o que ele está vendo lá fora. É o que ele vê através do que ele é. Isso que eu quis representar aí com esse desenho. Então, dependendo de como que nós estamos internamente, nós vamos enxergar o mundo. Porque o mundo tem o que é real e tem aquilo que a gente vê porque é dentro do nosso ponto de vista, da nossa ótica. Então, de alguma forma, a gente também constrói a realidade. E a pergunta é, o que seria esse, não sei se é chifre que fala, né? Esse negocinho do rinoceronte, para nós, nossas crenças. Não necessariamente nossas crenças religiosas, mas no que a gente acredita, qual que é o diálogo interno que nós estamos ouvindo, o que está nos norteando. É assim que a gente vai ver o mundo. Nessa figura, eu quis representar aqui o diálogo interno, que aquilo ali, né, eu meio que tentei representar. Denise, o que é diálogo interno? Essa voz que está aí na sua cabeça agora. Entre um ouvido e o outro tem uma vozinha. Essa voz, ela nos norteia. Como que ela está? O que ela pensa? Quando você vai tomar uma decisão, você é seu melhor amigo? Como que... Gente, é muito importante prestar atenção nisso. E repara que o corpo está todo protegido pela pele. Mas é aonde que nós... Então a gente já está protegido de alguma forma. E aonde que a gente pode ser contaminado? Pelo que a gente escuta de nós mesmos. Então essa educação, voltando lá para o início, Denise, esse lar, essa educação de almas é para quem? Para nós mesmos, em primeira instância. Então nós temos que aprender a conversar com a gente de forma correta para que a gente possa se orientar. E como que a gente faz isso? Através do Evangelho.
Uma prática que muitos de nós, né? Eu me lembro que perguntei se alguém era a primeira vez que estava vindo. Se você é espírita por 2 horas já, você já deve saber que o evangelho no lar é super importante. E por quê? Porque ele vai dar essa proteção para o nosso lar. Porque ele vai dar além dessa proteção para o nosso lar, ele vai impactar diretamente no nosso diálogo interno, que é aquela figura de antes ali. Por quê? Não sei se vocês já repararam. Se vocês fazem o evangelho no lar junto com a família, vocês vão reparar. Está acontecendo alguma coisa ali depois. Lembra do evangelho, né? Lembra do que nós lemos no evangelho. Aí vai ler lá no evangelho, aquela vergonha até às vezes, né? Meu Deus do céu, lendo ali, e o que já aconteceu durante a semana. Aquilo de alguma forma vai nos educando. Inclusive, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem o hábito de fazer o evangelho ecumênico, e a gente faz o evangelho toda semana na empresa, no lugar que eu trabalho, há anos. E é muito interessante. Tem lá ensinamentos de Buda, tem minutos de sabedoria, né? Não é uma coisa que tem que ser espírita, mas isso a gente sabe da importância. E inclusive no trabalho, isso também impacta. Porque na hora que a gente vai falar alguma coisa, meu Deus, como é que depois vou olhar lá no olho da turma no evangelho, né? Fazendo coisas assim. Isso ajuda a educar, é um jeito de se educar. Denise, eu já ouvi falar do evangelho, mas não estou lembrando como é que faz. Bom, cada um vai fazer como acha. Eu faço todo dia, mas o mínimo, vamos falar aqui do mínimo. Uma vez por semana, definir um dia, um horário, 15 a 20 minutos, faz uma prece inicial, faz uma leitura edificante de algum minuto de sabedoria, uma leitura rápida. Nós espíritas, né, geralmente pegamos o evangelho, abre aleatoriamente ou não, né, como eu faço com minha família, a gente vai dando sequência, mas pode ser aleatório, faz um comentário. Denise, você falou que mora sozinha, e aí você faz todo dia eu faço, ninguém está sozinho. Lembra que Jesus disse que onde tiver 1 ou 2 reunidos no meu nome, ali estarei? Você acha que ele ia abandonar a gente solteiro? Não. Tem um anjo de guarda ali pelo menos, né? Sem contar nos obsessores, né? Que também sempre estão por perto. E inclusive eu falo, gente, se quiser estudar, olha agora, vamos lá? Vamos aprender? Porque muitas vezes no evangelho, gente, parece piada isso, né? Mas é sério. Quando a gente faz o evangelho no lar, os obsessores também estão sendo obrigados a ouvir aquilo ali. E muitas vezes eles podem ser evangelizados antes de nós, né? Pode acontecer. Então é um benefício que a gente tem não só para nós, como para todos aqueles que nos acompanham, a nuvem de testemunha, né? Mas vamos lá, aí fez a oração, fez a leitura, abriu o aleatório, fez os comentários lá em voz alta, lembra, né? Porque lembra que a gente pode estar ali com outras pessoas aprendendo, né? Sem corpo, mas tudo bem, não tem problema, a consciência está ali. Depois finaliza, né, com mais uma oração e pronto. Isso, gente, a literatura mostra pra gente que isso gera um campo energético de proteção. Quem é o primeiro protegido? Nós mesmos. Muita literatura espírita traz que às vezes a pessoa quando chega em casa e tem esse hábito de evangelho no lar, quando chega em casa algumas companhias espirituais nem conseguem entrar, porque está blindado. A gente não chega aqui e fala, ai que gostoso, não é à toa. Esse é um ambiente que está protegido, que está blindado. E como que blinda isso? Todos nós podemos fazer isso através do evangelho. Denise, eu não preciso fazer o evangelho. Alguém aqui acha que não vai cair? Alguém aqui tem alguma dúvida? Alguém aqui acha que está perfeito já? Né? Se você já está perfeito, maravilha, larga a mão do evangelho. Agora, se a gente sabe que vai cair, não é uma loucura a gente sair pelo mundo sem paraquedas? Então esse é o convite. Sabemos que vamos cair, está tudo bem, faz parte.
mas vamos levar o paraquedas, que é o Evangelho de Jesus. E o que Denise, mas só fazer o Evangelho? Por que fazer o Evangelho? É porque ali nós vamos ter código de conduta, aquela voz. A gente vai estar ali fazendo alguma coisa, e aí a gente vai lembrar do que a gente leu, do que a gente ouviu, do que a gente refletiu. É aquela voz que vai nos proteger, que é o nosso paraquedas, né? Aqui no ouvido. Ali está até na figurinha, né? Ei, você está sem paraquedas, essa é a sua opinião. Né? Quer dizer, está lá, caindo, queda livre. Não é minha opinião. É lei, vamos dizer assim, faz parte da lei divina. Muitas vezes, outra questão aqui, né? Aquele monte de escada ali, ó, é tudo que a gente já aprendeu na doutrina. Tudo que Jesus já... Se a gente não usar, não vai adiantar nada, ainda é perigoso para cair. Ele bateu o queixo, acho que até bateu, né? Tá aquela... né? Então, se a gente não... A gente está tendo todas as ferramentas. Se a gente não usar, não adianta. Igual aquele lá. Livro para observar pássaro chocado ali, ó, não entendendo nada. Tem binóculo, isso aí é nós, né? Muitas vezes. Tem o Evangelho, tem o entendimento, sabe como é que é, vai na mediúnica, sabe que tem espírito, não tem mais dúvida, e ao invés de ir para a prática, fica só na teoria. Isso aí também não funciona. Mas eu ainda não estou preparado. Se for esperar para estar preparado para começar a fazer as coisas, nós somos aprendizes, né? Por isso que Jesus colocou a primeira lição dele de humildade. Repara que se o Cristo tivesse tido a vida ceifada, ali, quando ele nasceu, a lição principal já teria sido dada, que é da humildade. Veio, né, ali, vamos dizer assim, a gente, quero nascer em berço de ouro. Cristo veio ali na manjedoura. Por que será? Né? Cristo faz alguma coisa à toa? Não. E por que a humildade é tão importante? Porque sem humildade a gente não se dá conta de que ainda é aprendiz. E aí como é que a gente vai aprender se a gente acha que sabe? Mas aí eu errei. Ok. Quando a gente não tem humildade, a gente erra e fica se martirizando, fica na culpa. Não, errou, beleza, vamos fazer diferente amanhã. Tem o dia, tem a noite, cada dia uma oportunidade, né? Vamos em frente, vamos para frente. E saindo da teoria e indo para a prática, sabendo que vai errar. Não, eu não quero saber dessas leis naturais, não, né? Eu vou aqui do meu jeito, né? As leis naturais estão ali representadas pela roda, né? É mais fácil. É mais fácil se a gente seguir com as leis naturais. Não quero, não tem problema, nós vamos de qualquer jeito. Porque é lei fatal que nós vamos nos tornar espíritos crísticos. Agora não tenhamos pressa, porque algo me diz que vai levar um bom tempo. Mas que nós vamos. Então já que a gente vai, por que não ir com a roda? Por que ir pelejando, né? Colocando ali um quadrado no lugar da roda? O outro desenho de cá é o seguinte: se carregamos a mesma coisa, por que para um parece mais pesado que para o outro? Gente, perdoar não é fácil para ninguém. Mas se a gente sabe por que está perdoando, ou seja, se a gente sabe o jeito certo de conduzir isso, é totalmente diferente. E fora que quando a gente pensa em perdão, né, estou dando esse exemplo, a gente pensa na gente perdoando os outros, né, como se a gente não precisasse de perdão de ninguém, né? Então o que acontece? Vamos entender quais são as melhores formas da gente lidar com os pesos, entre aspas, que a vida nos dá para carregar. Não é à toa. E aquilo lá vai ser para quê? Para construir uma escada. Outro desenho aqui, da Joaninha ali. O que você, não sei se está dando para ver, mas tem um coraçãozinho. E uma é redondinho e outra é um coraçãozinho, né? Aí o que foi que você fez? Eu ressignifiquei as marcas da vida. Gente, tem como voltar atrás? Não dá, não dá. Passou, passou. Só que nós podemos ressignificar
Com certeza. E um meio de ressignificar a nossa vida, as coisas que nos chatearam, tudo mais, é através daquele diálogo interno, lembra? Que a gente falou? Aquele diálogo interno é capaz de ressignificar a nossa vida. Por isso a gente tem que tomar cuidado, porque ele é capaz tanto de ressignificar como de nos atrapalhar. E é aquela voz que a gente precisa evangelizar em primeiro lugar, porque é essa voz que é vamos dizer assim, que é o nosso eu, nós ali junto com a gente mesmo, se norteando. Outro desenho de cá, tem um burrico, olha lá, então tem jeito, a gente nasceu na mesma família lá, pai, mãe e filho. Tem como desatar essa aí? Não tem como. Ah, mas vida que vem é outra história. Nessa aqui, pai, mãe, filho vai ser assim, não tem o que fazer para mudar. Então não adianta a gente não se entender, a gente precisa se entender, a gente precisa conversar, a gente precisa dar atenção um para o outro, a gente precisa olhar olho no olho, sair daquela coisa da falta da distração, para que a gente possa, através da conversa, nos alimentar, nos servir aqui no plano da terra. Denise, minha família está tudo bem, eu não estou nem aí, o outro lá está se lascando. Pensa bem nisso. Estamos todo mundo no mesmo barco. Enquanto todas as famílias não estiverem restauradas, enquanto toda pessoa não estiver iluminada, o trabalho ainda precisa ser feito. Nós estamos todos no mesmo barco. Nas dores do mundo, muitas vezes, voltando lá, né, a gente vai procurar na distração o alívio das nossas dores internas, quando a gente sabe que, na verdade, o alívio real da dor é o amor. Aí lá, redes sociais, você está dando para ver, que é o que muitas vezes acontece. Mas qual que é a pílula que vai fazer o efeito mesmo na nossa alma? É o amor. Na família de sangue, é como se a gente tivesse ali a nossa primeira escola. Só que quando a gente começar realmente a crescer, quando a nossa família estiver fortalecida, vai ser necessário romper os laços de sangue para que a gente possa, vamos dizer assim, expandir, porque a nossa verdadeira família é a família espiritual universal. Muitas vezes aqui a gente, eu sou minha família, tudo minha família, os outros não estou nem aí. E a gente sabe que é a família é a primeira escola, mas ela não é a única, ela é um preparo para a grande família. Denise do céu, então vamos colocar tudo em prática, tudo de uma vez, não funciona. O evangelho, ele vai atuar na gente gota a gota, gota a gota. Nós não vamos ter como sair dali para fora e pronto, já está crístico. Não funciona assim. Nós precisamos respeitar o tempo. Todos os erros, lembra aqueles pesos lá que a gente estava carregando, aprendendo a carregar? Para formar essa escada aí, ó. A gente vai errando, vai acertando, até que um dia sim, a gente vai chegar ali no topo. Porque a vida é essa, a gente vai e vem. Lembra aquele começo que tinha a plataforma e a gente estava ali se preparando para vir? Pois é, vai ter um dia que nós vamos ter que voltar. E a gente vai ficar indo e voltando. E o nosso diploma, que aqui na Terra a gente vai ter dois, tá? Que está representado ali pelo band-aid. É a gente ser o espírito completista, que é cumprir aquele programa que a gente fez antes de chegar aqui na Terra. Esse vai ser o nosso diploma. E até quando que a gente vai fazer isso? Até a gente ser o espírito puro. E quem que é o nosso mestre? Quem que é vamos dizer assim, o diretor dessa escola, o professor dessa escola? É com certeza o nosso mestre Jesus. Eu agradeço pela oportunidade de servir e gostaria de finalizar com uma música para vocês. Pode? Deve. Pode cantar? Na minha família de sangue, né, minha avó, né, que já é saudosa, sempre pedia para eu cantar essa música que eu vou cantar para vocês. E então assim, não sou cantora, né, mas só cantava essa música quando eu estava dentro com a minha família de sangue. E de um tempinho para cá eu falei assim, eu quero fazer de todos a minha família, né? E nós aqui, de certa forma,
que estamos prestando atenção nos outros, que estamos olhando um para os outros, que estamos na mesma classe, vamos colocar assim. Então é como se estivesse rompendo aquele vasinho e estendendo para vocês essa canção que eu canto quando me sinto em família, como estou me sentindo aqui agora. Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Obrigada. É isso. Sempre na frente, todo lugar que nós vamos, é a família em primeiro lugar, que nós estamos vendo, né? Muitas famílias aí se desnorteando para um lado, para o outro, né? Mas a vida às vezes nos oferece caminhos difíceis. A família é o cadinho que nos leva à maior certeza de que nós estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus também teve uma família, né? Maria, José, teve seus avós. E nós dizemos, ela está dizendo, ela é sozinha, mas ela tem família. Ela está sozinha no momento, mas ela tem uma família. Assim como eu moro sozinha, mas eu tenho uma família, né? Então todos nós vamos pensar nisso, que a família é aquele... Que bom quem tem família e quem tem um lar para voltar para casa, né? É isso que nós temos que agradecer todos os dias a Deus e a Jesus, por nós termos um lar, para que nós possamos voltar nesse lar todos os dias, né? Então, que Deus abençoe muito a nossa companheira aí, que dê sempre esse ânimo para ela vir falar conosco. E agora, então, em gratidão, nós vamos continuar o nosso trabalho. Eu convido os nossos companheiros de paz para terminarmos a reunião de hoje.